Aqui no exercício 14 da lista 1 de Matemática 2, o enunciado ele vai trazer para a gente uma função de oferta, tá bom? Então, a nossa função de oferta vai ser atribuído o quê? Quantidade de tilápia ela vai ser igual menos 10 mais 5 multiplicado pelo preço da tilápia, menos 0,2 vezes o custo de produção, menos 1,5 vezes o preço do tambaqui. Isso aqui o enunciado nos traz, então a gente mantém na cabeça só também com as nomenclaturas. E aí ele traz 3 perguntinhas. A primeira, ele pede que dentro dessa função oferta que ele nos trouxe, a gente atribua o valor de custo de produção, R$20, e o preço do tambaqui, 10, tá? Então a gente simplesmente no exercício A copia a fórmula e a gente transpõe dentro das letras que ele nos atribuiu nas nomenclaturas o valor dado, o valor atribuído. Então, a gente vai multiplicar, em vez de menos 0,2 vezes C, vai ser menos 0,2 vezes 20. E, em vez de menos 1,5 preço do tambaqui, a gente faz 1,5 vezes 10, tá? E aí, então, 1,5 vezes 10 negativo vai dar menos 15. Menos 0,2 vezes 20 vai dar menos 4. E aí o resto a gente copia e aí faz atribuição. Número com números e a letra mantém a letra, porque não dá para fazer a soma nem subtração, tá bom? E aí então, se a gente somar menos 10, menos 4, menos 15, a gente chega no valor de menos 25, menos 29, perdão. E aí então a gente acha então a função oferta, beleza? Aí a partir disso, no item B, ele vai pedir para a gente usar as mesmas condições do item A, ou seja, o custo de produção e o preço do tambaqui mantém, 20 e 10, respectivamente. E ele pede para a gente calcular, então, essa quantidade de tilápia, atribuindo o valor do preço da tilápia a R$8. Ou seja, uma continuação do item 10. Se no item 10 a gente achou a nossa função oferta, sendo 5 vezes o preço da tilápia menos 29, esse preço da tilápia aqui, o PT, ele vai virar 8, tá bom? Então, eu simplesmente coloco 5 vezes 8, que vai dar 40, subtraio 29 e eu vou chegar então na minha quantidade de tilápia valendo 11, beleza? E aí, para finalizar no item C, ele vai pedir para a gente aqui usarmos a condição ainda do item A, ou seja, então essa função que a gente achou anteriormente no item A, e a gente construa um gráfico de função oferta, tá bom? No caso aqui do C, e aí só explicar rapidinho o que eu fiz, como a gente tinha uma função oferta que estava começando pela quantidade total, se a gente tivesse aplicado essa fórmula aqui diretamente, por exemplo, o valor zero para a gente saber o ponto inicial do eixo que a gente for criar, ele daria zero, né? Porque 5 vezes zero vai dar zero, então a minha quantidade de lápis seria menos 29. Para não acontecer esse problema, porque a quantidade negativa não existe nesse quesito administrativo, por exemplo, de quantidade que a gente trabalha com números reais, eu simplesmente inverti a fórmula, fiz a fórmula inversa, onde eu simplesmente joguei para fora o preço da tilápia e atribuí para dentro a quantidade de tilápia, tá bom? Então, no caso, como junto do meu preço da tilápia estava sendo multiplicado 5, eu passo o 5 dividindo, e aí eu transformo então que o preço da tilápia ela vai ser a quantidade de tilápia dividida por 5 mais 5,8, beleza? E aí a partir disso eu posso então começar a pensar na montagem do gráfico. Deixa eu afastar aqui um minuto. Pronto. E aí então, se eu atribuir que minha quantidade é zero, eu vou chegar que o meu preço inicial seria de 5,8. Se eu atribuir 10 unidades de tilápia, eu vou ter que o meu preço final seria 7,8, porque 10 sobre 5 é 2, então 2 mais 5,8 dá 7,8. E se eu atribuir 20 unidades, eu vou chegar que o meu preço de tilápia vai ser 9,8, tá bom? Então, esse aqui vai ser meus valores de x, né, a minha reta vertical, e a quantidade, a unidade que eu coloquei, 0, 10, 20, vai ser a parte do x, tá? A quantidade. Então, isso que foi demonstrado aqui, e essa é a tendência, então, do gráfico. Ele começa no eixo y com a quantidade zero, porque não existe então, quantidade negativa, então ele tem que começar a partir da reta, e aí a tendência dele é que ela faça esse tipo de curva-movimento, beleza? Esse então é o gabarito do exercício 14.